Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos meditar na palavra de Deus hoje. A palavra é Mateus, capítulo 13, versículos 31 e 32, que é a seguinte: as parábolas do grão de mostarda e do fermento. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Jesus, aqui ele fala, irmãos, da hortaliça mostarda, né? O pé de mostarda, né? Que nas sementes é a menor de todas as sementes de hortaliça. Mas uma vez semeada, nasceu, cresceu, né? É a maior de todas as hortaliças. Ela fica tão grande na horta, né? Que é a maior das plantas ali de hortaliças, né? Fica tão grande que vem as aves dos céus e se aninham embaixo da sua sombra, né? E Jesus, irmãos, fez essa semelhança aqui para nós, né? Mostrando, né? Que é a menor das sementes, mas quando cresce, torna-se a maior das hortaliças, que forma a sombra, que vem as aves dos céus e se aninham embaixo dos seus ramos, na sua sombra, né? E então nós temos aqui, irmãos, em Lucas 19, né, que nos dá, né, uma explanada bem grande em relação, né, a esta parábola, né? O grão de mostarda, né? A parábola do grão de mostarda e a do fermento, que se lhe segue, completam-se entre si. Falam do crescimento do mal dentro do atual visível reino de Deus, né? Falam do crescimento do mal dentro do atual reino visível de Deus. A parábola do grão de mostarda fala do pequeno começo desse reino e seu desenvolvimento subsequente no decurso do tempo. Ele começou apenas com Jesus e um grupo de discípulos dedicados. No entanto, a manifestação atual e visível do reino crescerá até se tornar grande, organizado e poderoso. Ele aceitará nos seus ramos, isto é, na sua comunhão, as aves do céu, isto é, elementos malignos que removem as sementes da verdade, onde as aves figuram os agentes do mal. Ver também em Apocalipse 18:2, onde a grande Babilônia, representando a igreja já apostatada, torna-se morada de demônios e esconderijo de toda ave imunda e aborrecível. Ver o comentário de Apocalipse 2:3, a descrição de Cristo sobre a decadência espiritual infiltrando-se na maioria das 7 igrejas da Ásia, né? Apocalipse 18:4, nota sobre a igreja falsa, né? Então, de modo que, irmãos, a gente vê, né, que o grão de mostarda, né, ele realmente é a menor das sementes, né? E Jesus, quando começou o seu reino, né, quando João Batista diziam, arrependei-vos que é chegado a vós o reino dos céus, né? Naquela mesma época, quando João foi preso, foi logo pouco depois,
Jesus já assumiu e continuou dizendo, né? Arrependei-vos que é chegado a vós o reino dos céus, né? Ou seja, o reino dos céus começou de Jesus para cá. Né? Ele foi iniciado por João Batista, né? Só para poder abrir caminho para o Senhor veio e implantou o reino dos céus, que é a verdadeira igreja de Cristo, a igreja do nosso Salvador, né? A igreja do Salvador do mundo, o Salvador da humanidade, o Salvador de todo aquele e toda aquela que nele crê, né? Não pereça, mas tenha vida eterna, né? Uma vez você aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? Você crendo que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, você crendo que Jesus morreu na cruz do Calvário derramando o seu sangue para a salvação da sua alma, então você se entrega a Cristo e Ele realmente cuida de você, toma conta de você e os seus pecados te são perdoados. Todos os pecados que você cometeu até aquele presente momento que você aceitou Jesus, orou com o pastor, com o pregador, com sinceridade de coração, entregando a sua vida a Cristo, arrependendo dos seus pecados e querendo ser uma pessoa melhor, né? Então, a partir daquele momento, os seus pecados te são perdoados. O próprio Senhor Jesus diz, e eu não me lembrarei mais dos teus pecados, né? E é interessante, irmãos, como nós vemos que o reino dos céus realmente começou pequenininho, né? Porque ele começou apenas com Jesus. Jesus, após João Batista, Jesus começou sozinho, caminhando pela praia e convidando os apóstolos, né, para ser os seus discípulos, né, convidando as pessoas, os 12, né, foi chamando um por um até completar os 12 e colocou eles como apóstolos na igreja, né, os apóstolos de Cristo. Por que Jesus fez isso? Por que Jesus convidou apenas 12? Por que ele não pegou 11 ou 13? É porque Israel, né, o Israel de Deus, né, que é o povo de Deus, né, lavado e remido no sangue de Cristo, né, então é o povo da promessa, é o filho da promessa, né, então são exatamente 12 tribos de Jacó, né? Igualmente às 12 tribos de Jacó, o Senhor Jesus chamou também 12 apóstolos para ser as 12 colunas da igreja de Cristo no céu. Né? São as 12 tribos de Jacó, que são milhares, não sabemos o número, né? São representadas pelos 12 apóstolos, né? Que são as 12 pedras levantadas no Rio Jordão por Josué e Moisés ali na passagem do Rio Jordão, que tornou-se as 12 colunas da igreja, né? Então começou pequenininho apenas com Jesus, né? Ele era apenas ele, foi chamando um por um, foi implantando, e é coisa tão maravilhosa você poder conhecer a palavra de Deus, como disse Jesus, né? Vós errais por não examinar as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, né? Quando Jesus foi crucificado, morto e sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, né? Os apóstolos reuniram, Jesus disse para eles na sua aparição, ficai em Jerusalém, até que do alto vos sejais revestidos de poder, né? Jesus estava falando de quê, irmãos? Jesus estava falando exatamente do poder do Espírito Santo que eles receberiam, né? Que eles receberiam o poder do Espírito Santo, né? Eles tinham recebido o Espírito Santo dias atrás, quando Jesus apareceu para eles e soprou sobre eles e disse, recebais o Espírito Santo, né? E Jesus, ficar em Jerusalém até que do alto vós sejais revestidos de poder, né? E vocês vejam que é algo maravilhoso para quem conhece a Bíblia Sagrada, para quem tem intimidade com a palavra de Deus, né? Eles eram apenas 120 almas, eram apenas 120, né? E ali orando, clamando, orando incessantemente durante 10 dias, eles foram batizados com o Espírito Santo,
né? Eles foram batizados com o Espírito Santo, né? Uma coisa é você receber o Espírito Santo para ter ele sobre você. Outra coisa é você receber o batismo com o Espírito Santo. É uma coisa mais abrangente, é algo, é mistério de Deus com o seu povo, né? Com o seu povo santo, né? E aí eles receberam depois de 10 dias, né? Foi aonde começaram todos a falarem em língua, e aquelas pessoas em línguas, as pessoas que viam ali, que ouviam, falavam: esse povo está doido, o que aconteceu com esse povo, que negócio é esse? Falavam em todas as línguas de todas as pessoas que havia em Jerusalém. Todas as línguas de quem vivia em Jerusalém, os 120 falavam em todas essas línguas, né? E eram pouquinhos. E começou dali exatamente como Jesus falou aqui sobre a parábola do grão de mostarda. O reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda, né? Que quando semeado no campo, né? Uma vez crescendo, ele torna-se tão grande, tão grande, tão grande, que é a maior das hortaliças, que vem as aves dos céus e se aninham embaixo dos seus ramos, dos seus galhos, naquela sombra. E quem são as aves dos céus, irmãos, que Jesus fala aqui nessa parábola, né? São exatamente os filhos do maligno, né? Que vêm e se aninham junto ali debaixo naquela sombra. São os filhos do maligno, que Jesus fala, que vem exatamente para implantar na igreja, para contrapor, para colocar o seu ponto de vista, né? Para colocar a negação dentro da igreja, né? É o povo negacionista, que tudo aquilo que o pastor tenta implantar, né? Eles não concordam, não aceitam e se opõem. Né? Tudo aquilo exatamente porque são filhos do maligno, não são filhos de Deus. As aves do céu é simbolizada aqui como os filhos do maligno, né? Filhos das trevas, né? Que é implantado na igreja, que vem e esconde debaixo ali do pé de mostarda, que formou-se uma árvore, porque é o reino dos céus, é grande, ela cresce, né? Ela cresce porque Jesus diz: eu sou a videira e vós os ramos, e meu pai o agricultor, né? E toda a vara que não estiver ligada em mim não pode dar fruto. Então é o pé de mostarda, que é simbolizado no reino dos céus. Jesus ele é o pé de mostarda, que representa a igreja de Cristo aqui na terra, né? E nós somos os ramos, né? E o Senhor Todo-Poderoso, ele é o agricultor que cuida de tudo aquilo que existe, né? Então cresce, e fortalece, fica grande, fica forte, e dá sombra que espalha por todos os lados, e vem o inimigo, vem os filhos do maligno e esconde ali embaixo do pé de mostarda ali, porque tornou-se uma grande árvore naquele momento, né? É coisa realmente linda, coisa maravilhosa, né? Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe, um forte abraço a todos e a paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo em nome do Senhor Jesus. Amém?